Um cordial bom dia a todos. É com muita alegria que gratidão a Deus e estamos celebrando mais esse culto de louvor ao nosso bondoso Deus. Hoje a Igreja Cristã celebra o 5º domingo na Quaresma. Está conosco hoje o pastor Nereu Wagner, que nos trará a mensagem da sua santa palavra neste dia. Que esse culto seja uma bênção na vida de cada um de nós. Nós louvamos a Deus cantando o hino número 90 do nosso hinário. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Abre, Senhor, os teus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em súplica. Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Espírito Santo,
profundezas da terra, e as alturas dos montes reverencem. Derramar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é nosso Deus, e nós somos de seu braço e ovelhas de sua mão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre será, de eternidade em eternidade. Amém. Louvamos a Deus com o hino 97, hino 97. Ouçamos a leitura do Salmo 119, do versículo 9 ao 16. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me alegro com o caminho dos teus testemunhos,
do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Glória ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora é e para sempre será, ouçamos a leitura bíblica de Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 a 34. Jeremias, capítulo 31, do versículo 31 até o 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. A epístola, conforme registrada em Hebreus, capítulo 5, de 1 a 10. Hebreus 5, de 1 até 10. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por essa razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. O Santo Evangelho
estude para esse quinto domingo na quaresma, como encontramos em Marcos capítulo 10, versículo 35 até o 45. Marcos capítulo 10, versículo 35 até o 45. Então, se aproximaram de Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que devamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que os faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para descer, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Ó Senhor, tem compaixão de nós, graças te damos, Senhor. Louvamos a Deus cantando o hino 95, hino 95. e
saudação, apesar do culto não ser presencial, mas até agradeço ao pastor argentino pelo convite e poder dirigirmos esta mensagem, mesmo sendo de forma virtual. O texto sobre o qual nós queremos refletir e meditar está baseado no Evangelho que há pouco foi lido, o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45. Não vamos fazer a leitura novamente, mas apenas destacar o episódio do qual queremos tirar uma importante lição para nós hoje. O episódio é de quando 2 discípulos se dirigem a Jesus para fazer-lhe um pedido especial. O pedido de que eles tivessem um lugar de honra especial lá no reino da glória, ao lado de Jesus. Para entendermos um pouco do sentido deste texto, vamos começar fazendo uma reflexão, analisando a natureza humana. Após a queda em pecado, aquela natureza que Deus havia criado de forma perfeita e bela, ela perde a sua perfeição e a partir dali, nós seres humanos nos tornamos sujeitos a muitos problemas e dificuldades. E um dos problemas que nos afeta de forma direta e individualmente é a questão do egoísmo. O egoísmo é uma palavra que expressa aquilo que cada um de nós pensa que ele, em primeiro lugar, deve ser atendido nas suas necessidades, e que, em primeiro lugar, ele seja atendido. Isso nós assistimos recentemente com relação às vacinas. Quantos furaram a fila, como está sendo dito por aí, porque querem, em primeiro lugar, ter salvaguardada a sua segurança. E quando os 2 discípulos, Tiago e João, fazem esse pedido a Jesus, não é que eles estejam tão mal intencionados assim, porque no fundo eles pensam em ter uma segurança, eles pensam num privilégio, e infelizmente isso é próprio da natureza humana após o pecado. Nós queremos sempre, em primeiro lugar, garantir o meu ou o nosso. E esses 2 irmãos, Tiago e João, como diz o texto, filhos de Zebedeu, eram bastante dinâmicos. Hoje se usa uma palavra muito interessante chamada proativo. Os 2 irmãos, provavelmente Tiago mais velho, João mais novo, junto com Pedro, que também era desse mesmo perfil, eram muito dinâmicos, muito ativos, estavam sempre dispostos a fazer qualquer coisa. Até em certa ocasião, Jesus chamou-os de filhos de Boanerges. Boanerges significa filhos do trovão. Isso para caracterizar a personalidade impactante dos 2. Portanto, eles, como sempre foram muito decididos, agora tomam a decisão de chegar a Jesus e dizer: Senhor, atende ao nosso pedido. Claro que Jesus sabia, mas pergunta: mas que pedido? Olha, Senhor, quando estiveres na tua glória, queremos estar um à tua direita e o outro à tua esquerda. E provavelmente eles acharam justo fazer esse pedido, uma vez que de fato eles eram os líderes, os mais ativos dos 12 discípulos.
não seria nada injusto, segundo a ótica deles. E naquele momento, os outros 10, que também eram discípulos ativos, porque quando Jesus os escolheu a dedo, todos eram homens de personalidade, e como homens, não eram santos. Provavelmente naquele momento, ali se estabeleceu uma grande discussão. Mas Jesus resolve da seguinte maneira: chama os dois à parte, e então lhes dá um ensinamento que nós precisamos ainda hoje ter claro e consciente para nós. Jesus quer explicar qual é realmente o sentido de ser cristão, ou ainda hoje ser discípulo de Jesus. Jesus havia escolhido os 12 não para que tivessem privilégios, mas que fossem seus servos, dedicados a uma obra importante que Jesus veio realizar. E ao chamá-los à parte, lhes diz o seguinte: até pode ser que vocês estejam dispostos a passar por aquilo que eu tenho que passar, ou seja, morrer pelos pecadores. Vocês vão passar por sacrifício, sim, mas o sacrifício que vocês passarem não vale nem pelos próprios pecados, porque o meu sacrifício, diz Jesus, é para toda a humanidade, e isso vocês não poderão fazer no meu lugar, muito menos querer me substituir. E eu vim a esse mundo pela vontade do meu Pai, para que minha missão fosse a de salvar pecadores. E isso vocês não vão poder fazer por maior sacrifício que até estejam dispostos a fazer. E nós temos o exemplo de Pedro, que disse: não, Senhor, se for preciso até eu morro no teu lugar. E aí Jesus diz: arreda-te, Satanás, porque a missão de Jesus é uma só, muito claro, é o plano de Deus para a salvação do pecador. E essa era uma missão muito difícil, tão difícil que na hora, lá na cruz, Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu o beba. Então não era um homem mortal, pecador comum, como Tiago, como João, como Pedro, Felipe, o Zebedeu, todos os outros discípulos pudessem fazer isso por Jesus, por mais dedicados que fossem no seu ministério discipular. O importante para nós refletir é que, de um lado, nós precisamos, em nossas congregações de hoje, cristãos como Tiago, João, Pedro e os demais discípulos, decididos, dispostos, inclusive a dar o seu trabalho, o seu sangue, o seu suor e suas lágrimas pelo trabalho no reino de Deus. Mas não é este sacrifício ou esse tipo de trabalho que vai nos dar privilégios. Nós não temos mérito naquilo que fazemos. Aliás, isso o apóstolo Paulo deixou muito claro em sua carta aos Romanos, a carta que Lutero se baseou para fazer a reforma, quando lá diz: não é pelas nossas obras, por aquilo que eu faço, que eu vou obter a graça de Deus, mas essa graça que nos salva é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie, ou acha-se no direito de ficar ao lado direito ou ao lado esquerdo do nosso Senhor. Precisamos de cristãos decididos, mas de cristãos que entendam qual é a sua função como discípulo de Jesus.
Uma coisa importante que Jesus explica aos dois ali separadamente é com relação a ocupar o lugar no trono de Deus. Em primeiro lugar, esse trono não será um trono físico. O trono é o símbolo da grandeza, da maior majestade e poder que Jesus sempre teve, mas que abriu mão enquanto veio a esse mundo para realizar a obra da salvação. E ele iria retomar essa posição, porque esse é o seu lugar. E se alguém vai ocupar o lugar direito ou esquerdo, diz Jesus a eles: não é eu que vou decidir, mas o nosso Pai, que com tanto amor me mandou ao mundo para salvar pecadores, Ele sabe quem deverá colocar nessa posição, se é que alguém vai ocupar. E eu diria, provavelmente, quem mereceria, quem sabe Abraão, o pai da fé, ou Moisés, que recebeu diretamente de Deus a sua lei. Esses seriam com maior dignidade os representantes deste lugar, se é que de fato vai ser ocupado dessa forma como nós imaginamos. O trono de Deus, reservado para o Cordeiro que veio ao mundo, é um trono especial, e o lugar é dele. Tive um professor no seminário, já falecido, que disse sobre esse texto: o que eu quero é ocupar o menor cantinho no céu, porque o menor cantinho no céu é preferível ao melhor lugar no inferno. Não importa qual é o lugar que se ocupa, o importante é estar lá e estar na presença de Deus, não por méritos pessoais, mas pela fé naquele que nos amou e salvou na cruz. Que lição podemos tirar, amados irmãos, desta mensagem, deste episódio, desse texto? Primeira grande lição que não podemos esquecer: Jesus veio para salvar pecadores e não para escolher os melhores cristãos ou os melhores discípulos. Segundo lugar, Jesus escolheu discípulos não para serem privilegiados, para ocupar lugar de honras, mas para serem servos. Isso lhe deixa muito claro no final dos versículos. Hoje, queridos, eu vim não para ser servido, mas para servir. Em terceiro lugar, Jesus serve Ele mesmo de exemplo para nós, pois, sendo Filho de Deus, abdicou, ou seja, não usou essa condição, mas sempre agiu com toda humildade, com todo amor, com quem tratasse com ele. Nós, como discípulos, nós, como cristãos, somos aqueles que o representamos hoje. Desse texto, portanto, nós podemos tirar 3 grandes e importantes lições ou ensinamentos. Primeiro, Jesus veio para salvar pecadores e não escolher os melhores discípulos, os melhores cristãos. Em segundo lugar, Jesus escolheu discípulos não para serem privilegiados, para receberem honras, mas para serem seus servos, aqueles que se dedicassem com amor à pregação do Evangelho. E em terceiro lugar, Jesus é o exemplo
Não quero ser servido, como ele diz, mas eu vim para servir. Meus amados irmãos e irmãs, estamos chegando próximo à Páscoa. E antes lembraremos a morte de Jesus, mas uma morte na qual Ele nos dá a vitória. Ser cristão, ser discípulo, significa não receber títulos honoríficos com uma garantia privilegiada, mas ser cristão, ser discípulo é ser, acima de tudo, servo, assumindo a causa cujos objetivos é dar e não receber. Mesmo que sejamos tentados pelo nosso egoísmo, pelas vaidades humanas, de achar que até merecemos mais, porque nos entendemos cristãos que atuam, que trabalham, mas não é isso que nos dará méritos nem privilégios. Servir a Deus significa seguir a sua palavra, estar sob orientação do Espírito Santo e atuar com dedicação a obra que Cristo veio a realizar por toda a humanidade. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Falemos com Deus, nós. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, agradecemos-te porque nos chamaste das trevas para a tua maravilhosa luz. Chegamos diante de ti cheios de alegria, pois sabemos que através de Jesus Cristo, nosso Senhor, ouves nossas orações. Louvamos-te porque diariamente podemos ver a maravilha da tua criação no esplendor do sol, no cair da chuva, no desabrochar das flores, no alimento que nos providencias. Além disso, quando estamos caídos, nos levantas. Quando choramos, enxugas as nossas lágrimas. E quando caminhamos, guardas os nossos pés para não tropeçarmos. Neste tempo da Quaresma, lembrando-nos do sofrimento e da morte de Cristo Jesus, que se doou para nos servir, firmados na tua graça, ajuda-nos a ter amor em servir, através de nossos dons e ofertas. Usa-nos para aliviar o sofrimento dos doentes, para consolar os tristes e enlutados, para fortalecer os abatidos. Aumenta nosso interesse pela proclamação do teu Evangelho, para que muitos sejam levados ao conhecimento do Salvador Jesus. Quando os sofrimentos e as provações nos atingirem, lembra-nos da glória que prometeste aos que em ti confiam. Mostra-nos também que os sofrimentos do tempo presente
são muito pequenos diante da glória que nos será revelada no céu. Na tristeza, consola-nos, na dor, alivia-nos, na doença, cura-nos, no desânimo, dá-nos força. Querido Deus, neste momento, muitas pessoas estão estremecidas, inquietas e sem esperança por causa da pandemia. Muitos choram a morte de seus queridos. Colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações em relação à pandemia. Envia consolo a quem chora, dá-nos esperança de cura, de paz, e não deixe faltar alimento em nossas mesas. Oramos em nome daquele que é a ressurreição e a vida, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder e a glória, para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, e contigo também. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Finalizando nosso culto cantando o hino número 77. E assim nos despedimos de todos, rogando as bênçãos e a proteção de nosso bondoso Deus. Deus nos guarde em seu amor.